Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje estamos novamente, ou de volta, a Joaquim Egídio para conhecer um carro da Citroën, o Citroën C3. Mas antes de mostrar o carro para vocês, eu quero pedir, inscreva-se aqui no canal se você não está inscrito ainda, acione o sininho para receber as mensagens de quando a gente coloca vídeo novo, porque a gente está tentando fazer esse canal crescer para trazer mais coisas legais e importantes para vocês. Esta versão do C3, ela é a topo de gama com motor 1 litro. É a versão Fuel. São 3 versões que tem com motor 1 litro. A versão Living, a versão Live Pack e a Fuel, que é essa aqui que nós estamos testando esta semana. Em termos de preço, R$ 81.490 é o preço base. Com essa cor, né, azul bicolor com branco, acrescenta R$ 2.600, vai para R$ 84.090. É ainda assim um dos carros mais acessíveis que a gente tem no mercado brasileiro hoje. Ele poderia até ser chamado de SUV, caso a Stellantis quisesse, mas eles decidiram manter como hatch. Ele tem 180 milímetros de vão livre com o solo, um bom ângulo de ataque, um excelente ângulo de saída, então faz com que ele fique um carro bem encorpado, bem alto. Essa linha de cintura aqui, olha que eu tenho 1,81 m de altura, olha a linha de cintura onde que ela está aqui, a altura do carro 1.586 milímetros, comprimento total 3.981 e o entre-eixo 2.540. Com isso, o carro ficou bem encorpado, bem bacana, mesmo sendo um modelo de entrada, ele cresceu, né? Ele está bem robusto. Aqui na parte frontal, na iluminação, a luz de rodagem diurna na parte superior em LED e o farol principal é uma luz convencional. Nesta versão, falta a luz de neblina, que ela pode ser colocada como acessório. Em termos dos detalhes de Geo-Effect, que seria o efeito joia, a gente vê cromado somente aqui na grade frontal. A Citroën mexeu com essas tonalidades de cores, né? Esses brilhos, e retrovisor branco, que é a mesma cor do teto. Ela jogou com isso para dar mais destaque e mais efeito de joia no carro, de beleza para o carro. Um outro detalhe de desenho que eu gostei também nessa configuração do C3 é essa porção traseira, essa coluna bem larga, a lanterna do tipo convencional, mas bem bonita, bem envolvente, o logotipo do carro tal, e o nome. Aqui tem a desvantagem na tampa traseira de não ter a chave, mas tem a vantagem que ela tem a destrava automática. O volume do porta-mala é de 315 litros pelo sistema de medição da Citroën. São 2 sistemas de medição que existem, então isso aí acaba confundindo um pouco a gente na hora de fazer a parametrização ou até mesmo a comparação. Mas eu acho que para um hatch de entrada, ele aparenta um volume bom de porta-mala. A outra vantagem, ele tem 410 quilos de carga. Se a gente considerar 5 passageiros de 70 quilos, são 350, ainda sobra 60 aqui para trás. É até difícil colocar 60 quilos nesse porta-mala. Embaixo está o step do tipo temporário. Para ter um carro com um valor mais acessível, o que a Citroën fez? Normalmente os carros hatch, eles têm essa tampa do porta-mala totalmente revestido, ou com uma capa plástica fechando tudo, ou com carpete. Ou seja, existe um componente adicional aqui que gera custo. Colocaram somente uma capa plástica para tampar o motor do limpador de para-brisa e deixaram toda a tampa com metal aparente, pintado, porque a pintura é a mesma cor do carro, porém sem o verniz. E a mesma coisa aqui, normalmente os carros nessa parte aqui, tem uma capa plástica também, que é o chamado na indústria de escorregador de caixa de cerveja, né? Aquilo que você coloca a carga aqui, a carga escorrega para dentro para não riscar o carro.
aqui eles também eliminaram isso, tá? Deixando chapa crua, mas pintada na cor do carro. São soluções para tornar o carro num valor um pouco mais acessível. Na parte de rodas e pneus, essa versão já vem com a roda de liga leve, com essa pintura escurecida, tem uma opção com uma roda diamantada, pneu 195/6515, freio a disco ventilado aqui na dianteira e na traseira é a tambor. Para o dimensionamento do carro, ele pesa 1.056 kg, ou seja, é um peso baixo. Velocidade máxima de 160 km por hora. Esse dimensionamento está mais do que perfeito para todo o balanço do carro. A plataforma desse carro é a CMP da antiga PSA, que hoje faz parte também da Stellantis. Então ele usa praticamente a mesma arquitetura do Peugeot 208, logicamente com as suas modificações do veículo. E colocaram nesse carro também o motor Firefly da Fiat, de aspiração atmosférica, cabeçote em alumínio, com o coletor de escape integrado ao cabeçote. O bloco também é de alumínio, comando único, porém variável, e ele tem 2 válvulas por cilindro. Aqui estão as 3 bobinas independentes, coletor de admissão está aqui na parte traseira, borboleta de aceleração, você vê que a tomada de ar frio vem aqui da grade também, para pegar o ar frio, melhorar o desempenho do carro. E ele entrega 71 cavalos com gasolina, 75 com álcool e 10,4 kgfm com gasolina, 10,7 com álcool. O câmbio manual de 5 marchas, sistema de embreagem a seco com acionamento hidráulico. É um sistema que está bem integrado a essa nova carroceria, ou essa nova plataforma, tanto que a parte de ruído interno ficou bem equacionada. E a gente vê ainda que no capô, aqui eles gastaram um pouquinho, colocaram esse forro termoacústico para melhorar a resposta acústica dentro do carro. Bom, agora que nós já conhecemos o carro por fora, vamos começar a entrar, né? Fazendo aquela avaliação da porta traseira, você vê que essa borracha aqui, que é a principal para ruído de vento, vê que ela tem lábio duplo. A borracha principal vem aqui, faltou uma borracha na parte secundária. Isso implica que nessa região ela vai acabar ficando suja com o uso do carro. Eu tenho 1,81 m de altura e o banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir. Para um carro compacto, está muito bom esse espaço aqui, ó. Tem que espaço suficiente para o joelho, excelente espaço para os pés, uma posição de sentar aqui bem alta. Essa abertura alta da porta facilita a entrada e a passagem da cabeça, ou seja, é fácil de entrar e sair, e o ângulo do encosto ele também é bom. A única coisa é que esse encosto, diferente de outros carros hatch, ele é rebatível, mas é rebatível inteiro, sem ser aquele esquema 1/3, 2/3. A gente já vê que o painel de portas ele é bem simples, ele não tem porta-garrafas ou um porta-pacotes aqui na traseira, porém ele tem a vantagem da maçaneta ser cromada para facilitar encontrar a maçaneta quando está escuro, né? O forro do teto é claro, aumenta ainda mais essa boa sensação de espaço que o carro tem. Falta as alças de teto em todas as posições. O comando do vidro elétrico não está na porta. Ele está aqui no console central. Com isso, só com 2 interruptores, né, tanto o passageiro traseiro quanto os dianteiros conseguem atuar nessas janelas traseiras. É uma solução, né, digamos assim, econômica, né, que acaba sendo funcional, né? Portas USB, estofamento é todo em tecido. Vamos ver a dianteira agora. Bom, aqui estamos fazendo aquela verificação que o Bob sugeriu para a gente, de ver qual que é o alinhamento do volante em relação ao banco do motorista.
Logicamente, isso aqui não é uma medição 100% precisa, mas tem lá a sua lógica, né? Volante bem alinhado, colocamos essa fio de prumo no centro do volante e ao medir o banco e a posição em que está caindo esse prumo, a gente vê que ele está cerca de 10 milímetros, o volante, deslocado para a esquerda em relação ao assento. E fazendo uma medição de uma outra maneira, de novo, não é uma medição de engenharia 100% precisa, mas colocando o fio de prumo na posição da mão, a gente vê ele caindo aqui em cerca de 100 milímetros da extremidade do banco, né? Quando a gente coloca esse fio de prumo do outro lado, praticamente a 50 milímetros do fim do banco, então mostra que realmente ele está bem deslocado em relação ao centro do banco do motorista. Vamos ver agora na posição de dirigir mesmo como que fica. A chave do C3, ela é convencional, tem a vantagem de ter os controles da trava elétrica na própria chave. Isso facilita bem ele estar chegando perto do carro. Vamos ligar para ter um pouquinho mais de conforto. A primeira vez que eu sentei nesse carro, que eu vi esse quadro de instrumentos, eu fiquei até meio revoltado. Falei, pô, é muita pobreza nisso daqui, né? Mas depois, na hora que eu entendi o posicionamento do carro perante, em termos de preço, público, falei, olha, tá até de ok, né? Não tem um contagiro, nada, mas tem combustível, temperatura de arrefecimento e um computador de bordo com as funções básicas e a velocidade em digital. Então, sim, a hora que você vê a condição de preço do carro, bom, realmente ele tem que economizar em alguma coisa. Com a vantagem de que, pelo tamanho dessa tela, a Citroën pode amanhã colocar um painel, um quadro de instrumentos um pouco maior, até eventualmente com um contagiro. A gente gosta, ainda autoentusiasta gosta de carro manual com contagiro, mas infelizmente esse aqui vai ficar na base do ouvido mesmo. O volante, ele tem uma pega boa, bom diâmetro, tem somente aqui os controles de sistema de telefonia e sistema de áudio. Do lado esquerdo a gente tem aqui o controle de vidro, de espelho retrovisor elétrico, a trava das portas, então é bem simples mesmo. A central multimídia, 10 polegadas, o Apple CarPlay é espelhamento sem fio, mas obviamente pelo custo do carro também não tem um carregador sem fio para o celular, então aí sim requer a conexão USB, que está aqui nesse ponto, já não é como aquele que ficava antigamente pendurado aqui, então é uma outra vantagem. Sistema de ar-condicionado convencional e nada mais do que isso, né? Em termos de desenho nessa parte interior e frontal, eu particularmente gostei dos detalhes, né, dessas saídas de ar, tanto das centrais quanto das laterais. Gostei também dessa moldura que foi colocada aqui e dos dois lados, dando um pouquinho mais de efeito joia para o carro. Ele tem aqui no console central vários compartimentos, né? Além do porta-garrafa e porta-copo, tem outro compartimento na frente, um intermediário aqui que cabe muito bem um telefone celular. Ou seja, os painéis de portas, diferente dos traseiros, na dianteira ele tem também a parte de porta-garrafas. Um bom desenho, você vê que os tweeter estão numa posição elevada, deram um trato no carro. E aí tem algumas coisas que, como diz lá o João Brigato, são meio, como é que ele fala? Ele usa uma palavra, irritantes, né? Primeiro, no motorista não ter fechamento para o espelho, para mim é irritante isso daqui. Eu não gosto de ficar me vendo aqui quando eu tenho que baixar o quebra-sol. E quando você vira esse quebra-sol para a esquerda, sinceramente, meu amigo, ele não faz nada mais. Ele cobre aqui, ó, um dedinho a mais aqui na estrada. Então, eu não sei nem por que ele vira para a esquerda. Era melhor que ficasse reto aqui. Mas, que tá. É um carro mais acessível para a gente. Bom, vamos até o posto, levantar e fazer aquela análise técnica por baixo do carro.
Chegamos aqui no posto Avenida Souzas para fazer aquela verificação por baixo do carro. Olhando aqui a parte frontal, a gente vê nessas grades inferiores, vê que somente essa parte aqui é aberta para passagem de ar para o radiador e ar-condicionado. Essa parte aqui é fechada, justamente para melhorar um pouco mais a aerodinâmica do carro. Assim como esse lábio que tem no para-choque também melhora do fluxo de ar aqui por baixo da carroceria, né? Motor e câmbio estão relativamente expostos aqui, um pouco para cima da linha do subchassis. A suspensão é do tipo convencional, McPherson na dianteira, com amortecedor pressurizado. A vantagem desse amortecedor é que ele tem o stop hidráulico, ou seja, na abertura da suspensão, para na hora que você passa por uma lombada, ele não tem aquele ruído de queda de roda. O braço aqui, ele é simples, o articulador, ele é prensado no braço de controle. A gente vê uma bucha, ela está na posição horizontal, essa aqui da frente, que é a bucha de controle, e essa bucha traseira, que é a bucha de conforto. Na suspensão traseira, o mesmo conceito. Amortecedor pressurizado, mola helicoidal, eixo de torção, não tem a barra dentro do eixo, ou seja, a própria viga já dá toda a rigidez necessária. E também funciona bem, uma condição bem simples. O tanque de combustível é de 47 litros plástico. Essa chapa, você vê que de um lado ela faz o fechamento ou a proteção da linha de combustível. E você vê que o formato dela faz com que um defletor de ar, né, tirando o ar que vem sujo dali e fazendo um fluxo mais laminar aqui para a traseira, passando mais limpo aqui para trás. A linha de freio, que não está muito protegida, mas está entre as longarinas aqui da carroceria. É uma construção bem simples e bem eficiente. Vamos para a pista agora e vamos andar com esse carro. Chegamos de volta em Joaquim Egidio e fazer a avaliação desse paralelepípedo. Para um carro do tipo compacto, de entrada, eu acho que até que o nível de aspereza não é ruim, tá? Ele, logicamente, você sente a aspereza vindo principalmente pelos pés. No banco não sente muito, o volante também não é muito pronunciado, né? Mas é pelo assoalho mesmo, né? Esse entre-eixo um pouco mais curto deixa o carro, né, com uma movimentação, balanço dianteiro e traseiro um pouco mais acentuado, mas não chega a ser desconfortável. Ele vem bem equilibrado, né? E aqui, apesar do asfalto novo, já tem alguns remendos, a gente vai vendo que o carro também passa bem, ele absorve bem nessa parte aqui. Esse ângulo de entrada bem generoso e o ângulo de saída também permite passar pelas lombadas com bastante tranquilidade. Outra vantagem que esse carro tem é a posição de dirigir. Esse banco do motorista, ele tem altura, regulagem de altura, mas o que o pessoal da Citroën diz é que, na média, esse carro já é a posição de dirigir 10 milímetros ou 1 centímetro, né, mais alto que a maior parte dos carros hatch. E realmente, você está sentado aqui, você tem uma sensação de estar num carro um pouco mais alto, né? Aquilo que a gente mediu lá com os pêndulos, a posição de dirigir, eu realmente não sinto nenhum incômodo do volante estar ligeiramente deslocado para a esquerda. Para mim, eu estou bem sentado aqui, os braços estão numa posição boa. A empunhadura do volante também é boa para fazer curvas, manobras. Eu gostei dessa parte. O sistema de direção, ele tem assistência elétrica, né? Que fica um motor de passo aqui na própria árvore de direção. E a calibração dele é uma calibração básica, ela tem a progressão por velocidade, mas você não vê nenhum recurso a mais que ele te traz. Ele passa bastante as imperfeições do piso para o volante, ou seja, tem pouco amortecimento nessa parte.
mas tem uma centragem conveniente, não é uma centragem de um carro esportivo, mas ela é boa, é bom para você andar na estrada, para que você pega trechos retilíneos como esse aqui, fica fácil você manter o carro em linha reta. Aqui no quadro de instrumentos, além da velocidade, aquilo que eu já mostrei, ele mostra também a marcha que você está usando, aquele 4 ali em cima à direita, e se já está na hora de você trocar a marcha, ele tem a indicação de troca de marcha, né? Aqui, ó, estou em segunda, saí em segunda, lá, já está piscando, vai engatar a terceira, então ele vai te dando uma dica pela tua aceleração, que hora que você tem que trocar de marcha. Em termos de desempenho, nós estamos com um carro de basicamente entre 10 e 11 kgfm de torque, ou seja, não é um carro super forte, você tem que usar o câmbio para aproveitar mais desse motor, né? E a grande vantagem é que esse seletor, né, a alavanca de câmbio, todo o trambulador é a cabo, então os engates são bem leves, precisos. Eu gostei desses engates. Até na primeira avaliação que eu fiz do carro no Rio de Janeiro, eu achei que as marchas para frente tinham um curso ligeiramente curto para engate. Mas agora, usando o carro mais tempo, não me incomodou. E é aquilo, né? Você, para manter a velocidade, você tem que trocar de marcha, tem que usar a quarta marcha. Na estrada, 120 por hora, ele vem bem, mas qualquer subida, você tem que dar uma puxadinha de uma quarta marcha para manter a velocidade. Em termos de estabilidade, o carro ele é bom. Esse pneu, você vê que ele dá uma gritadinha a mais do que a gente gosta aí, mas nada que por estar gritando, está escorregando, não, ele está bem na mão mesmo. É bem preciso a parte de volante, estabilidade. Você também não percebe uma rolagem de carroceria muito acentuada. Aproveitar essa retinha para dar uma experimentada no freio aqui. Aqui, ó, modulação do pedal versus desaceleração agradável. Mais um trechinho de curva aqui para a gente experimentar um pouco mais essa estabilidade. Eu gosto de comentar, né, as palavras que devem ter sido mais utilizadas pelos engenheiros quando estavam fazendo o desenvolvimento do carro. Para mim, esse daqui deve ter sido fun to drive, ou seja, divertido de dirigir, porque ele é rapidinho, ele é gostoso, você pode forçar um pouquinho mais nas curvas, que é o carro gostoso de andar. Então, para mim, ele é bem fun to drive mesmo, que a relação quanto de esterço você tem e a resposta do carro, que ele não rola muito, ele vem bem equilibrado. Nível de ruído, né? Nessa condição que nós estamos andando aqui, entre 2.500 e talvez uns 3.500, 4.000 RPM, o nível de ruído é bom, é agradável. Depois no site eu vou medir em todas as velocidades, né? 60, 80, 100 por hora, qual que é o nível de ruído, e nós vamos ver como que se comporta, mas no geral aqui me pareceu bom. Você não percebe um ruído de rodagem muito pronunciado, não percebe nada que venha lá de trás do eixo traseiro, que é onde aparece normalmente esse ruído de rodagem. Não é um carro top em termos de nível de ruído, mas não tem nenhuma frequência que desagrade. O que tem que aprender a usar um pouco é o pedal do acelerador, porque o curso é muito longo. Então, às vezes você acha que já está acelerando demais o carro, ainda não chegou no final do curso do pedal. Então, para motores de baixa potência, baixo torque, você tem que usar mais aceleração, tem que acelerar mesmo, não pode economizar no curso do pedal do acelerador, não.
Outra coisa que a gente gosta de ver no carro manual é aquela posição, né, do pedal do freio versus pedal do acelerador, para ver se é fácil fazer o punta-taco. Para mim esse daqui é o tal do punta-taco telepático que o Bob gosta de comentar. Ele é bem fácil, o escalonamento dos pedais estão bem ajustado para isso mesmo. Bom, agora que nós estamos chegando perto daquele ponto de subida da Estrada das Cabras, vamos fazer a aceleração em subida para ver o nível de ruído em aceleração e ver se tem alguma frequência que ressalta mais, que pode incomodar. Não é um teste de desempenho, não é um teste de engenharia, mas é um teste que a gente faz a medição de ruído. O que devo perceber nessa medição de ruído é que ele tem uma vibração bem de baixa frequência que acaba pronunciando o nível de ruído interno. Não é nada que chega a ser incômodo para quem está dentro do carro, mas o aparelho mostra essa intensidade maior em baixas frequências. Ao longo de toda a aceleração, você não percebe nenhum pico de vibração ou ruído que seja incômodo. Então, assim, no nível geral é bom. Agora, uma das grandes vantagens de você ter um carro desse tipo, com motor mais fraco, um carro leve, é a parte de consumo de combustível. Entre São Paulo e Campinas, no trecho que eu costumo marcar, velocidade de 120 km por hora na rodovia dos Bandeirantes, ele fez 16,5 km por litro abastecido com álcool. Não é abastecido com gasolina. Não é um resultado extraordinário. Eu até acredito que pode ser que tenha um pouco de álcool no tanque, um teor um pouco maior, talvez no abastecimento anterior tenham utilizado álcool, mas o meu sistema de medição ele não consegue ler quantos % de álcool tá entrando, porque esse carro ele não tem sensor de álcool, né? Então esse dado vamos ficar devendo. Em termos de desempenho, a Citroën divulga 0 a 100 em cerca de 15 segundos. É um resultado razoável para esse nível de carro, né? Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Siga a gente aí nas redes sociais, deixa o seu like, o seu comentário. Obrigado e até a próxima.